Bom dia, mulheres! Estamos ao vivo, check! Mais um dia, graças a Deus, aqui com vocês. Estou viciada nessas lives, estou assim, bem empolgada para falar com vocês um pouquinho do que eu estou vivendo, do que eu vivo em consultório, né? E tem trazido muito retorno para vocês, né? Vocês têm me dado muito feedback. Vocês estão me ouvindo bem, que eu estou com o microfone, né? Se em algum momento vocês não estiverem me ouvindo, eu quero que vocês me avisem, tá? Para me tirar, desconectar o microfone, vai que ele descarrega. Boa tarde, Elon Vieira. Boa tarde ou bom dia, né, gente? Em Cuiabá é 11h31. Oi, Eduardo. Ah, o Dudu tá ao vivo. Bom dia, mulheres ou meninos, né? Porque eu tô vendo que tem alguns meninos aqui também. Ó, live pré-niver para vocês. Bom dia, Vitória. Ó, Monique. Bom dia, gente. Live pré-niver para falar de pós-parto, né? Aquilo que eu estou vivenciando nesse momento. Quero contar para vocês um pouco dessa minha experiência, né, pessoal e também da minha experiência profissional, né? Aquilo que eu tenho feito com as mulheres aqui dentro do consultório. Ó, a Mari tá aí. A Mari também tá vivenciando o pós-parto, minha paciente. Já tem que voltar, viu, Mari? Então sejam bem-vindos, todas e todos vocês que estão aqui. Eu quero pedir para você que está me assistindo e que conhece, que lembrou de alguma pessoa que está vivendo pós-parto ou até mesmo aquela gravidinha, né, que está na reta final ali, essa live vai ser importante para ela, tá? Então pega essa setinha que tá bem aqui, ó, encaminha para essa pessoa e fala assim, ó, corre aqui, você precisa assistir essa live da Nutri. Ela vai passar algo muito precioso, além de uma prescrição no final, tá bom? Para as mulheres que estão no pós-parto. Gente, período de pós-parto é um período que você sabe, né? Todo mundo ouve já aí um pouquinho que é um período mais complicadinho, é um período mais difícil, mas eu quero mostrar para vocês como é possível viver um pós-parto mais leve, mais saudável, recuperar o peso, recuperar o corpo em pouco tempo, tá bom? Então, se você tem uma orientação certa, se você tem um acompanhamento certo, você vai passar por esse período assim, ó, de forma 10, tá bom? Só que você precisa desse acompanhamento, você precisa dessa ajuda, tá? E eu tô aqui hoje para falar com você, mulher do pós-parto, tá bom? Gente, eu quero contar um pouquinho do meu pós-parto, né? Então, eu vivi na pele, 2 pós-partos, eu vivi na pele. E eu quero contar para vocês um pouco dessa experiência, do que eu vivi. Inclusive, tem uma história que eu quero contar para vocês que eu nunca falei aqui, né? Que eu vivi uma violência obstétrica e que isso quase comprometeu o meu pós-parto. Então, eu quero contar para vocês, até mesmo para registrar sobre isso, o quanto é importante a gente conhecer o nosso corpo, ter aí contato de profissionais, né, para poder te ajudar, te orientar nesse momento e você não cair, às vezes, numa cilada, tá bom? Então, começando, eu quero de novo pedir para vocês encaminharem a live, convidar mais mulheres que estão grávidas, que estão no pós-parto, mas também para você que quer, né, conhecimento, quer saber mais sobre esse processo, até mesmo para ajudar outras pessoas, tá bom? E sejam bem-vindos todos. Ai, gente, amanhã é meu nível. Mandem meu presente, por favor. Brincadeira. Gente, contando um pouco como foi essa experiência para mim, né? E até mesmo que eu vivenciei uma violência obstétrica na minha primeira gestação. Meu marido tá aqui ao vivo e vai confirmar com vocês que ele estava comigo nesse período todo. Eu quero contar como é importante você conhecer o seu corpo, você se conhecer, você saber, assim, todo o processo que você está vivenciando, né? Antes da gestação, durante a gestação. Então, como você está preparada até mesmo para receber esse bebezinho. E eu, no meu primeiro bebê, no meu primeiro filho, mesmo já ali conectada um pouquinho na área da saúde, eu não tinha ainda me formado como nutricionista, eu vivenciei, né, uma violência obstétrica. Então eu fiz todo o meu pré-natal com um médico, sabia que eu estava bem, fazia atividade física, já tinha uma alimentação saudável, né? Lembra que na live passada eu falei para vocês sobre a programação metabólica? Então eu tinha feito, sem conhecer sobre isso, a programação metabólica, que ter uma vida ativa antes, né? Talvez ter um peso aí ideal para engravidar,
ter uma alimentação extremamente saudável, uma suplementação para favorecer um território mais fértil. Então eu tinha feito isso sem conhecer, sem saber que isso era uma programação metabólica. E aí, quando eu decidi engravidar, eu contei para vocês, né, que foi na segunda tentativa, né, o primeiro mês, uma vezinha assim, não deu certo, no segundo mês engravidei. Então eu estava saudável, estava bem, me sentindo bem, fazendo exercício. E fiz o acompanhamento inicial com uma médica, né? Não gostei muito, passei para um outro médico, que era um médico, inclusive, que já tinha feito, né, a parte ginecológica quando eu era adolescente. Então, sabe quando você conhece aquele médico e fala assim, ah, vou fazer com ele meu pré-natal, nem sabia que ele fazia, agora eu vou fazer com ele. E aí, todo o meu processo de pré-natal, né, falando que eu queria ter, que era um sonho ter um parto natural, não sabia, né, se eu iria contratar médico, nem sabia nada sobre isso, né, ou seja, nem sabia que eu iria fazer ou não com ele. Tinha na minha ideia, assim, que eu ia para o hospital aqui da região, um hospital que é super conceituado, né, público, que eu iria ter meu parto natural e que ia dar tudo certo. Quando eu fiz esse processo dos 8 meses, na reta final, quando eu estava entrando no 9º mês, eu já estava no 9º mês, ele falou para mim que meu bebê estava em sofrimento fetal, né? E fazia ultrassom na minha barriga, ele apertava a minha barriga e depois ia soltando, falando que o bebê estava com os batimentos fracos, que eu precisava naquele momento fazer a cirurgia para a retirada do bebê. E eu estava com 39 semanas e 4 dias. E eu tinha falado para ele todo o acompanhamento que eu queria ter um parto normal. Quando ele falou aquilo para mim, que eu estava em sofrimento fetal, que o bebê estava em sofrimento fetal, eu tinha certeza que aquilo ali não era verdade, né? E meu marido estava do lado e eu, com o telefone na mão, mandei para ele que eu não iria fazer cirurgia naquele momento na frente do médico. O que eu fiz? Falei assim, eu vou bem ali buscar a bolsa do bebê e já volto, tá? Nisso que eu saí, eu mandei uma mensagem para minha médica atual, doutora Mateusa, e ela me atendeu, falando que estaria no hospital onde eu queria ganhar naquele dia e para mim lá fazer uma avaliação, ver como que eu estava. E ela pegou e comentou comigo que eu estava muito bem, que os batimentos estavam muito bem e que não tinha naquele momento a necessidade de eu interromper a minha gestação. E assim, eu continuei fazendo acompanhamento com ela a cada 2 dias, acompanhando o batimento e deu tudo certo. Eu fui até 41 semanas no meu primeiro parto, na minha primeira gestação, e tive um parto induzido e consegui ter um parto normal, assim como eu tinha sonhado e idealizado. E o que eu quero trazer para vocês com isso, com essa minha história, com essa reflexão? Que, sabendo do acompanhamento que eu tive, né? Sabendo que eu estava bem, entregando ali também para uma médica depois, que eu confiava, né? Sendo da área da saúde também, que estava ali na reta final da faculdade. Sabendo principalmente que eu estava bem, eu pude determinar que eu não teria um cesáreo e que eu queria ter um normal e insistir num normal. Claro, eu confiei muito também nos meus instintos, né? Não, eu tô me sentindo bem. E é isso que eu quero trazer para vocês. Que quando você faz essa prévia, né, de uma alimentação saudável, de um estilo de vida saudável, que você entra para a gestação sabendo que você já está com um peso ideal, com um ritmo de atividade física. Quando você passa pela gestação, se sentindo bem, com todo o pré-natal, todos os exames favoráveis, você se sente segura para ter o seu bebê de forma natural, se isso for durante o processo recomendado, tá? Então eu quero trazer para vocês essa reflexão de que a gente, quando a gente se programa, quando a gente conhece o nosso corpo, quando a gente busca um estilo de vida saudável, você vai ter todo o processo favorável. Claro que existem intervenções, existem ocasiões, existem, né, coisas que acontecem durante a gestação. Na reta final, uma mulher fica muito nervosa, sobe a pressão, né? Às vezes dá uma pré-eclâmpsia, a mulher precisa entrar para o centro cirúrgico com urgência, ter o parto cesáreo. Então pode acontecer. Mas hoje eu quero tratar com você do pós-parto e trazendo uma reflexão também do pré,
né? Da fase que você está se preparando, da fase que você está gestante, para você ter um pós-parto. Então, a mulher que quer, às vezes, ter um parto natural, ela precisa se preparar antes, certo? Para ter esse parto natural. E claro que o parto natural hoje é um parto que ele traz vários benefícios para nós mulheres, né? Fisiologicamente, emocionalmente, para o bebê também. Mas assim, se existe a necessidade, às vezes, de um parto cesáreo, gente, a gente não pode também demonizar o parto cesáreo, porque ele também existe justamente para essas necessidades. Então, o melhor parto é aquele parto que você está se sentindo bem. Mas puxando agora, né, para o pós. O pós-parto, que é o nosso assunto principal, esse pós-parto ele pode se tornar mais leve, ele pode se tornar mais saudável, né? E é isso que eu quero trazer para vocês, que quando eu tive essa firmeza de falar, não, eu vou ter o meu parto normal, como eu desejei, como eu planejei, sem essa intervenção do médico, que de certa forma hoje eu tenho certeza que foi uma violência obstétrica, ele queria me fazer cirurgia, eu tive um pós-parto muito melhor. E aí, ok, não tinha tanto conhecimento. Quando eu entrei de verdade para a área da nutrição e agora, né, no ano passado eu engravidei, eu passei por todo um processo maravilhoso gestacional, né, passando por tudo que precisa passar. Não senti enjoo, mas senti muito sono, muita fadiga, né, no início. Depois eu fiquei muito ativa, continuei fazendo atividade, alimentação saudável. Consegui no meu segundo parto também ter um parto normal, como eu desejava e como eu queria, né? Apesar que ainda, depois de conhecer o parto normal, tinha umas certas inseguranças, né? Mas graças a Deus, de novo, a doutora Matheusa me deixou muito segura para eu ter o meu parto de forma natural. E aí entrou a doutora Juliana depois na reta final para me dar aí o suporte, né, durante o parto. E eu tive o parto natural. Então eu quero trazer para vocês esse relato do meu pós-parto, mas também da parte clínica, né? Aqui dentro do consultório que eu tenho feito com essas mulheres, a parte da suplementação, que então no final eu quero deixar para vocês algumas vitaminas e minerais que vão ajudar nesse processo. Eu quero trazer para vocês sobre os 4 pilares, então eu vou explicar os 4 pilares do pós-parto para você, mulher, recuperar o seu corpo, para você amenizar todos os efeitos que tem nesse período, que é natural, para você poder diminuir às vezes uma diástase, né? Então eu quero trazer para vocês todo esse conceito, né? Tanto que eu tive, como eu vivenciei, mas também aqui clínico que eu tenho aplicado com as minhas pacientes. Então hoje a consulta ouro é para você, mulher que está no pós-parto. Depois dessa história, né, que eu contei para vocês, que eu vivenciei ali atrás, no meu primeiro filho, essa violência, no segundo foi, graças a Deus, muito tranquilo, e eu consegui ter um parto natural como eu desejava. Eu quero contar para vocês e falar que existe 2 tipos de puerpério, né? Então a mulher que não entende, que não sabe, precisa entender que existe fases e fases depois que você tem o bebezinho. Depois que o bebezinho nasce, ou via vaginal, né, que é o parto natural, ou de um cesáreo, você precisa passar por o processo. Queira você, quer não, tá? Então todas nós passamos e vamos passar quando formos ter nossos filhos por esse processo, né? E um desses processos é o puerpério. Então, o puerpério ele acontece aí para a mulher, né? Ou de forma imediata, assim que você ganha o seu filho, né? E começa a amamentar, ou de forma tardia, para as mulheres que às vezes param de amamentar, ou ainda assim está amamentando, tá? Então, existe 2 períodos, 2 processos do puerpério. O puerpério imediato, né? Assim que o bebê nasce, assim que o bebê começa a amamentar, que é essa alteração hormonal dentro do nosso corpo, né? Que faz a gente ficar fadigada, cansada, com baixa de humor, ou às vezes muito estressada, né? Aí você vem aquele boom de sentimento, de emoção. E o puerpério tardio, que acontece do 11º dia até o 42º dia de pós-parto, tá bom? E muitas coisas acontecem, gente, nesse processo que você fica mais ou menos 45 dias, tá? E dentro desse tempo de 45 dias, ele pode prolongar, né, até o 6º ao 8º mês, quando a mulher amamenta. Então, na verdade, a mulher que acaba de ter o filho, acaba de ganhar neném, e se ela está amamentando, ela está vivenciando o puerpério.
Porque quando a gente amamenta, ainda a gente tem alterações dos nossos hormônios, né? Progesterona e estrogênio. Então a gente não está ovulando. E quando a gente não está ovulando, a gente ainda está no período do puerpério, né? Então muitas alterações hormonais podem acontecer. E aí, de forma clínica, né, o que, que a gente tem e o que, que eu tenho para trazer para vocês? Que aos poucos essa ovulação vai acontecendo e aos poucos essa forma reprodutiva da mulher também vai acontecendo, tá? Então, mulher, você que está amamentando exclusivamente, você tem que entender que, no meu caso, né, eu estou amamentando exclusivamente, o Valentim vai fazer 5 meses, eu ainda estou com a minha produção, né, hormônios, né, comprometida, não estou ovulando, então eu estou ainda vivenciando o puerpério. Talvez quando ele entrar na introdução alimentar com 6 meses e aí ele começar a comer e eu diminuir as mamadas, então eu vou estar começando a voltar a minha produção hormonal. Caso contrário, eu estou vivenciando esse puerpério. E aí, muita gente me pergunta, muita gente me vê e fala assim, nossa, ai, como que você tá desse jeito? Eu não vi você, né, estressada, apesar que eu teve um dia que eu fiquei muito estressada, muito cansada, né, na amamentação, os dores nos seios, enfim. E as pessoas perguntam para mim como que eu recuperei meu corpo tão rápido, né? E eu quero até trazer aqui para vocês algumas fotinhas, né, de como foi esse processo. Então aqui, ó, só para vocês verem que no dia 9 de novembro, né, do ano passado, eu ganhei o Valentim. O Valentim veio ao mundo. E aí, depois, eu estava dessa forma. Olha só. 6 dias depois, olha lá, coloquei 17 de novembro. 6 dias? 6? Não, mais, né? Não, é 6. Ops, 6, 7, 8. 8 dias eu já estava com 8 quilos a menos, tá? 8,5 kg a menos do meu peso. Então, existe um processo que acontece no período do pós-parto, natural, fisiológico, e que a gente consegue otimizar os nossos resultados quando a gente busca conhecimento, busca ajuda e faz da maneira correta. Então, em poucos dias, eu já tinha eliminado 8,5 kg na balança e até eu fiquei surpresa. Porque, gente, olha só, que eu quero mostrar para vocês, essa fotinha, por exemplo, 1 de dezembro. 1 de dezembro eu comecei a fazer um dos pilares que faz a gente ter um pós-parto saudável, um pós-parto mais leve, um pós-parto onde você recupera o seu peso. 1 de dezembro eu comecei as atividades. Comecei fazendo atividade dentro de casa, no quarto das crianças. Olha só, vou mostrar outra aqui para vocês verem. 12 de dezembro, eu já estava com acho que uns 10 quilos a menos, né? Então, eu ganhei total de 13 quilos no meu parto, durante a gestação, e 10 quilos eu já estava um mês depois de ter ganhado o neném. E aí, quando as pessoas me perguntam, até eu explicar todo esse processo, né, eu preciso trazer todo esse histórico de como foi antes, durante e depois, né? É importante eu explicar isso porque realmente existe um fator aonde eu estabeleci desde o início que é essa atividade, é esse estilo de vida. Eu permaneci nesse estilo de vida durante o meu parto e também no meu pós-parto. Então, exatamente no meu dia 2 de ter ganhado o neném, eu comecei um dos pilares, foi aonde eu criei um protocolo, né, de pós-parto. Foi aonde eu criei um protocolo aplicando em mim aquilo que eu acreditava. E deu muito certo, né? Porque hoje, depois de quase 5 meses, deixa eu antecipar, depois de 50 dias, foi possível eu chegar nesse corpo. Então, eu já estava com 14 quilos a menos. Então, olha lá, 1 de janeiro, eu ganhei bebê dia 9 de novembro. 1 de janeiro eu já estava com 14 quilos a menos e o meu corpo já num corpo normal, né? Num padrão normal, tá? E depois de quase 5 meses, ó, essa foto é dia 14 de março.
eu já tô bem magrinha, mais sequinha, né? E trabalhando a parte muscular também para ganhar hipertrofia, tá? Então, quando você tem todo esse acompanhamento, e eu reforço para vocês, como a Paty falou, eu engordei muito na gestação. Eu reforço para vocês, quando vocês têm esse conhecimento prévio, né, e essa preparação antes de engravidar, e eu falei para vocês, né, na live passada, que as mulheres que são férteis, ela tem que no mínimo fazer essa programação de 3 meses. Então, as mulheres que está tudo bem, 3 meses no mínimo para se preparar para engravidar. Depois, esse acompanhamento durante a gestação, que eu trouxe um pouquinho para vocês, né? E até tenho algumas gravidinhas lindas que estão fazendo acompanhamento comigo, controlando o peso. Você vai ter um pós-parto totalmente favorável. E aí é onde eu fui fazendo o meu protocolo, fui criando esse protocolo e aplicando em mim, tá? Então, gente, falando um pouquinho desses 4 pilares, né, que eu estabeleci, que eu criei, né, a Consulta Ouro hoje quer trazer para vocês justamente esse protocolo que eu aplico aqui no meu consultório do pós-parto. E nada mais, né, para explicar como ele é sucesso do que eu ter aplicado em mim, tá? Então eu sei que ele funciona porque justamente eu apliquei em mim na minha segunda gestação. Então, começando a base, tá, desse protocolo, a base número 1, o pilar número 1, para mim é a parte nutricional. Então, quando você entra com uma alimentação com fontes de vitaminas, né? Existe muitos tabus na parte do pós-parto que as mulheres falam, né? Às vezes vem das nossas avós, das nossas mães, né? Inclusive a minha mãe também falou para mim de alguns alimentos que não pode comer porque é muito rançoso, porque traz gases, porque traz um não sei o quê. Então a gente tem alguns tabus, né, de alimentos saudáveis que prejudicam, às vezes, se você não tem esse conhecimento e nem esse acompanhamento, né? Porque você ouve da avó, da mãe, da tia, da conhecida, da vizinha, e você acaba restringindo alimentos e até não entregando vitaminas necessárias para o seu corpo. É a hora que a mulher fica ou muito magra, desnutrida, a mulher não tem um leite com qualidade, com vitaminas, o bebê fica amamentando toda hora, o bebê não sente saciado, né? O bebê não ganha peso, o necessário, né, para continuar só no peito. Aí já entra com uma fórmula, né? Aí alguns alimentos que a mulher insiste em comer no pós-parto traz gases para o bebê. Então, alimentos que ela deveria realmente restringir, né? Como os alimentos industrializados, o refrigerante, chocolate ao leite, o açúcar, né? Então, continua comendo num padrão alimentar, às vezes, quando estava grávida, né? Ah, eu posso comer por dois. E come um monte de alimentos que fazem mal, porque o bebê ele não entende, o organismo dele não entende, não conhece esses alimentos, né? A não ser os alimentos só que vinha da mãe. E se a mãe tem uma alimentação saudável, ela já passou muito nutriente para o filho. E aí, quando ela tem uma alimentação saudável no pós-parto, ela ameniza muita coisa. Desde ela mesma estar muito cansada, muito fadigada, sem energia, sem qualidade, estresse, humor, né? Já tem muita alteração hormonal, ela ainda também transfere, se ela não tem uma alimentação saudável, tudo isso para o bebê. E aí ela não tá bem, ela tá estressada, tá cansada, tá sem energia para nada, né? Já tem a privação de sono, ela transfere toda essa carga emocional para o bebê. E aí, além disso, também sem nutriente para esse bebê, aonde ele gera muito gases, ele chora. Então, você está na live. Oi, gente. Estão me ouvindo? Deu uma travadinha que eu recebi uma ligação. Vocês estão me ouvindo bem? Me fala se está tudo certo, por favor. Continuando. Me fala se vocês estão me ouvindo.
Tá me ouvindo bem? Ou travou? Tá. Continuando. Então, se a mãe ela tem todo esse acompanhamento, né, toda essa orientação nutricional daquilo que ela precisa, daquilo que ela, assim, uma coisa que é de regra, né, que às vezes a nutricionista não precisa te falar, ninguém precisa te falar. Os alimentos industrializados, os alimentos que são muito açúcar, como o refrigerante, como os achocolatados, os biscoitos, as bolachas, né? Você não precisa de uma orientação para falar que você precisa parar com isso no pós-parto, né? Que você precisa parar de consumir esses alimentos. Porque, como eu estava falando, o intestino do neném, ele é muito imaturo ainda. E se você consome esses alimentos, você até tem gás, você até passa mal, mas o intestino dele ainda não entende sobre isso, né? Porque o nosso corpo, na verdade, ele não sabe o que é esses alimentos, porque são alimentos produzidos pela indústria, né? Não são fonte nutricional, né? São produtos, e esses produtos o nosso corpo não entende. Por isso que às vezes a gente passa mal. Então imagina um recém-nascido que acabou de, né, de sair ao mundo, ainda não está entendendo o que está acontecendo, e você está comendo esses alimentos e está transferindo para ele só aditivo químico. Obviamente que esse bebê ele vai ter muito gases, ele vai ter dores, né? E aí é a hora que começa a loucura, né? E o monstro, né? O terrível monstro para as mães. Que aí a mãe perde muitas noites, a mãe, né, o bebê esperneia, o bebê chora. E aí ela fala, ai meu Deus, eu não entendo por que meu filho não tá chorando muito, meu filho tá tendo muito gases, né? Porque o padrão alimentar tá totalmente errado, tá? E claro, gente, que isso também interfere muito de qual tipo de parto que essa mulher teve. Se ela teve um parto natural, né? Ou seja, esperou ali até o momento do bebê nascer. Então, ou seja, na hora que o bebê nasceu, ele estava pronto, ele estava todo maduro, vamos dizer assim. E aí, se foi um parto cesáreo. Mas aí também depende se parto cesáreo foi interrompido, né? Ou foi um parto cesáreo que foi até mais o final, a partir de 40 semanas, né? Onde o bebê também já estava mais maduro. Também isso interfere, tá? E aí nós sabemos, estudos mostram pra gente que o parto via vaginal, ele traz uma microbiota intestinal para o bebê muito mais madura, onde esse bebê ele vai ter mais qualidade e menos problemas intestinais, tá? Então, quando essa mãe ela tem esse filho de via natural, ela não vai sentir, o bebê não vai sentir tanto gases, tá bom? Ou quase nada. A minha experiência é que os meus dois filhos não tiveram nenhum comprometimento intestinal, não tiveram gases, não tiveram cólicas, nada disso. E além disso, toda a parte nutricional que eu tive, né? E também suplementos até para eles, né? Então, a gente já dando uma dica para as mães, você entrar com um lactobacilo para o seu bebezinho, tá? Desde o início, que é eu vou até indicar uma marca, que é o Colides, faz com que esse bebê tenha uma microbiota intestinal muito melhor, né? Então o alimento, né, não fermenta, ele não tem gases e fica um pouco melhor, tá bom? E aí, falando então um pouquinho da parte nutricional para vocês, mães, por que vocês precisam dar atenção nos alimentos, na fonte nutricional que você está tendo, justamente para você ofertar esse alimento para o seu bebê através da amamentação. E olha, de experiência própria, mas também dos estudos, eles mostram pra gente o quanto a alimentação é importante, né? Uma alimentação que você tem com fontes de vitamina B6, B12, né? Também fontes de colina, selênio, zinco, faz com que esse leite fica mais fortalecido, né? Esse leite fica mais enriquecido. E quando você transfere isso através da amamentação, o seu bebê, ele fica muito mais saciado, né? Além de ser um bebê que fica mais gordinho, mais, né? Você vê que ele está saudável, o seu bebê fica mais tempo saciado. Então, ele não tem uma amamentação toda hora, né? Ou a cada 30, 20 minutos. Então, mais um exemplo que eu trago para vocês, mães, é que, na minha experiência como mãe, né? Nutricionista e mãe, o Valentim, ele amamenta a cada 2 horas, 2 horas e meia, tá? Ele fica muito bem. Aí quando ele começa, às vezes, colocar a mão na boca, que eu vejo, né? Eu já vejo que ele tá com fome, que ele quer amamentar. Claro que a gente tenta não deixar tanto tempo, mas ele fica bem saciado 1 hora e meia tranquilamente, tá? Então, ou seja,
Isso me permite também poder, às vezes, trabalhar, fazer outra coisa, né? Às vezes sair de casa rapidinho e voltar, né? Ou ir fazer alguma coisa na rua e deixar ele em casa, porque eu sei que ele fica bem saciado. E ele está na amamentação exclusiva só pelo peito, tá? Eu não deixo mamadeira com o meu leite, nem outro leite para ele. Ele só amamenta exclusivamente do meu leite. E isso porque eu tenho uma amamentação muito bem equilibrada, desde do primeiro dia, desde sempre, né, gente? Mas no meu pós-parto, desde sempre, do primeiro dia, né, uma alimentação muito limpa, para oferecer para o Valentim uma amamentação muito boa. Monique, pega para mim daqui, ó, por favor, para pegar aqui. E isso trouxe para mim muitos benefícios, né? Porque além de eu ter conseguido recuperar o meu peso rápido, né? Então hoje eu já tenho 16 quilos a menos na balança, né? Desde novembro eu já tenho 16, ou seja, eu perdi os 13 e mais 3 quilos, né? Claro que eu agora, nesse momento, eu tento segurar um pouco o peso, porque a gordura, né? O ganho da gordura que a gente tem é importante para poder também ter a produção do leite e até mesmo para poder levar as vitaminas lipossolúveis, né, para as células e até para a amamentação, porque existem vitaminas que só são dissolvidas em meio de gordura. Então, eu também estou agora tentando segurar para não perder mais peso, tá? Porque eu ainda estou amamentando ele de forma exclusiva. Então, eu não tenho interesse de reduzir mais o meu peso. Então, eu estou segurando esse peso nesse momento. Então, a amamentação quando você tem uma alimentação muito limpa, você consegue, além de perder seu peso, né, de oferecer nutriente para o seu bebê, você tem todo um território favorável para recuperar o seu corpo, tá? Então foi isso que aconteceu comigo, que é o pilar número 1. É recuperar o meu corpo, recuperar o meu peso, né? Então, em 50 dias eu já tinha recuperado o meu peso e o meu corpo, né? Já tinha perdido 14 quilos. Eu estou oferecendo um leite super rico para o meu filho, né? Onde ele fica muito saciado e a cada avaliação que a gente vai na pediatra é uma alegria, porque o peso, né? As graminhas que ele está ganhando está compatível com aquilo que é necessário, né? Para o bebê. Então, por exemplo, eu até brinco e falo que 20 dias que eu fui na pediatra, que é a primeira consulta depois de ter nascido, ele com 20 dias, geralmente esses bebês vão com 10% a menos do peso de quando saiu do hospital. Então, um bebê, ele nasce com um pezinho, ele perde um pouquinho do peso já ali, no primeiro dia que ele nasceu, né? E aí 10 dias, 15 dias depois, ele já vai com 10% também a menos do peso. E o Valentim, ele com 20 dias, né, que foi a nossa primeira consulta, eu atrasei um pouquinho, ele foi com 20% a mais, né? Então ele não perdeu, ele só foi ganhando peso, né? Ele saiu com um pezinho a menos, sim, do que ele nasceu, que foram 200 gramas. Ele nasceu com 3,6 kg de forma natural, tá, gente? E aí ele saiu do hospital com 3,4 kg, se eu não estou enganada. 3,400 mais ou menos. E ele foi com 20% a mais na pediatra, 20 dias depois, tá? Isso até a pediatra falou, meu Deus, que leite que é esse? Você precisa doar esse leite. Só que acaba que eu não estava conseguindo doar, porque no início ele estava amamentando muito. Então ele mamava muito, né? E aí, cada encontro que a gente vai na pediatra, mostra lá que ele tá ganhando peso, tá ganhando peso, tá ganhando peso, né? Então ele tá bem bonitão, né? Bem fofinho. E que mãe que não quer isso pro seu filho, né? Então, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho uma fotinha aqui que foi de ontem, só para vocês olharem. Olha só, gente. Que mãe que não deseja um bebê, né? Um bebê gordinho, fofinho, que você vê que está nutricionalmente amparado de um leite materno, né? Todo cheio de nutriente. Então, isso aqui é um padrão, né, que eu quero mostrar para vocês como experiência minha própria, de quanto ele está fortalecido, né? Então, de quanto ele está bem nutricionalmente. Isso através da minha alimentação, né? E esse é o desejo de toda mãe.
Então, aqui é uma alimentação que ele está tendo exclusiva através do meu leite. Então, a gente não tem fórmula, tá bom? Ele não amamenta a fórmula, ele não está comendo ainda, ele vai começar a comer. Ele vai comer no final do 5º mês, né, para o início do 6º mês. Tá bom, gente? Então, o primeiro pilar que eu quero trazer para você, mãe, é isso. Se não começar uma alimentação mais saudável, né? Você buscar informações, pesquisar e trazer essa alimentação para sua rotina, se você não fizer isso sozinha, você buscar ajuda nutricional sim, tá bom? Porque isso vai favorecer todo o seu corpo, tá? E nesse processo fisiológico, natural, que é o pós-parto, ele já traz para você essa perda de peso. Porque essa perda de peso é da placenta, é do líquido amniótico, é do peso do bebê. Então, só aí você já vai perder 6, 7, 8 quilos assim que o bebê nasceu, tá? E aí o resto que ficou é inchaço do parto, né? E de todo o processo, e também gordura, tá? Então não é interessante perder muita gordura no processo do pós-parto, como eu falei para vocês, por conta das vitaminas que precisa e da amamentação do leite, da produção do leite, mas você consegue perder peso, tá? Um pouco de peso durante esse processo. E se você, mãe, teve o bebê já com sobrepeso ou com obesidade, então você tem muito que aproveitar esse processo, porque você vai perder peso. E é a hora que você recupera o seu corpo, perde mais peso, né? Perde o peso que você tinha em excesso também. Então você consegue ter muito mais uma linha ali para perder peso relacionado a uma mulher que estava num peso já saudável quando engravidou, no meu caso, né? Eu não quero perder mais peso, não dá para me perder mais peso, que pode comprometer. Agora, a mãe que já está com excesso de peso, engravidou com excesso de peso, ela consegue recuperar. Então, é isso que eu quero falar com vocês, trazer para vocês quanto você pode aproveitar desse processo para recuperar o seu corpo. Talvez um corpo que você tinha quando você era mais jovem, né? Ou um desejo que você tem, tá? E é legal esse momento para você fazer isso, porque você tem um processo, né, natural que está todo favorável. Além da amamentação, que você tem um consumo calórico de no mínimo 500 calorias a cada mamada. E se essa mamada for completa, onde o bebê suga todo aquele leite, que é importante, né? Ele mamar até o final, porque é no final do leite, do peito, que tem a gordura que faz ele engordar. Por isso que eu falei para vocês que o Valentim tá ganhando peso, porque ele mama e suga tudo. Então, quando você tem uma mamada completa, você no mínimo gasta 500 calorias. E aí eu entro para o segundo pilar, que é o exercício físico. Então, se você já está com uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? Natural, uma alimentação que tem muitos nutrientes, que tem alimentos de verdade, que tem frutas, que tem verduras, fonte de zinco, de vitamina B12, né? Carne mais branca, reduzir um pouco a carne vermelha, tirar frituras, refrigerante, açúcar, biscoito, sorvete, hambúrguer, todos esses alimentos que são extremamente gordurosos, industriais, trazendo na sua rotina uma alimentação bem limpa, você já tem o processo 1. Aí quando você começa a fazer atividade física, que eu entrei no segundo dia, que é o meu quarto pilar, e vou mostrar qual foi o tipo de exercício que eu comecei no meu segundo dia de pós-parto. Quando você começa com exercício físico, você já está dando mais um suporte. E aí, gente, não só para o seu corpo, não só para perder peso, mas para sua mente, para sua resiliência. Que nesse processo de pós-parto, que existe o puerpério, que é uma alteração hormonal gigantesca, você precisa dessa resiliência, de se resgatar lá no fundo, de respirar, né? Para você dar conta de todo esse momento de um bebezinho pequenininho que você precisa cuidar, que depende de você exclusivamente, da sua atenção, né? Que essa sobrecarga ela é mais para a mãe, não adianta. Não vai transferir para o pai, porque o pai precisa trabalhar, precisa colocar comida na mesa, né? Então essa responsabilidade ela é muito grande para nós. E aí quando você entra com a atividade física, que na verdade é uma terapia, né? Você além de favorecer o seu corpo a também se recuperar,
você também está trabalhando a parte emocional, a parte cognitiva, tá? Você está oferecendo para o seu corpo hormônios do bem, como a endorfina, dopamina, né? Hormônios que traz sensação de bem-estar. Então, isso você começa a resiliar esse momento, né? O seu momento você com seu bebê. E assim, gente, eu comecei fazendo no segundo dia exercício, porque eu tive um parto de forma natural, tá? E o parto de forma natural é mais ou menos com a liberação médica, tá, gente? De 15 dias para começar. Aliás, de 15 a 30 dias que a médica libera. E quando você tem um parto cesáreo, você vai ter uma liberação para 30 ou 40 dias. Só que eu, atrevida que sou, mas porque também conheço o meu corpo, falei para a médica, falei, olha, dia 2 eu vou começar a minha atividade. E aí eu comecei a minha atividade, só que foi do meu quarto pilar, que é o hipopressivo, e eu já vou trazer para vocês essa técnica, como que ela é, né, os benefícios que ela tem também para o corpo. Mas o exercício físico, né, do esforço do meu corpo mesmo, eu comecei no 20º dia, tá? Então no 20º dia eu comecei a fazer exercícios funcionais no quarto das crianças com o peso do meu corpo. E aí eu fui evoluindo a cada dia. Tinha dia que eu conseguia fazer 15 minutos, tinha dia que eu conseguia fazer 5 minutos, tinha dia que eu conseguia fazer 10, 30, 1 hora, tá? 1 hora no início foi muito difícil, na verdade eu nem fazia 1 hora porque eu ainda estava recuperando a condição física do meu corpo. Então no 20º dia eu comecei a fazer o exercício físico funcional com o peso do meu próprio corpo, tá? Que é justamente essa fotinha aqui, ó. Essa fotinha eu comecei meu primeiro dia de exercício e olha como que meu corpo já tinha se recuperado super bem, tá? Porque eu já estava fazendo do segundo dia o hipopressivo. E aí, depois de poucos dias, lá, 1 mês, eu evoluí para os exercícios com elástico. Então, eu comecei com exercício funcional só do peso do meu corpo, no 20º dia, e aí depois de 1 mês, né, então 10 dias, 15 dias depois, eu comecei a usar o elástico, né, que daí o elástico trabalha mais os músculos profundos do corpo, né? Porque ele pega de uma forma diferente da musculação. Eu ainda não estava fazendo musculação, tá bom? Quando foi no final do ano, eu comecei a utilizar um pouquinho mais sobrecarga. Daí eu comecei a utilizar os pezinhos, mas também muito, muito leve, tá, gente? Então fazendo uma gradativa mesmo, tá? Entendendo tudo que o meu corpo precisava a cada momento. Eu vi uma pergunta, eu não conseguia amamentar devido a uma cirurgia. A Paty falou que não conseguia amamentar. Deixa eu beber um pouquinho de água, respirar, porque eu tô trazendo, né, pra vocês e acaba que não tô nem perguntando se tem alguma dúvida. Alguém com dúvida? Alguém querendo falar alguma coisinha? Pode colocar aqui, gente, se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, o segundo pilar foi esse, tá? Foi o exercício físico. É o exercício físico, tá? E aí, o que eu falo até? Às vezes a mãe não fez atividade nem antes, nem durante a gravidez. E aí, quando tem no pós-parto, que o médico libera, né, com 20, 30 dias, essa mãe ela quer fazer exercícios na academia, né? E aí, às vezes, ela até vai para academia. E é um erro, gente. Sabe por que que é um erro? Porque o seu corpo ele não está preparado ainda fisiologicamente para receber essa carga da academia, tá? Você não preparou o seu corpo para poder receber essa carga extra. Então, por isso que aonde você deve fortalecer o seu corpo é dentro de casa, é no quarto das crianças, é no quintal da sua casa, se você tem um quintal. É ali que você deve começar os seus exercícios físicos. É ali que você deve começar a fortalecer o seu corpo para depois de 60 dias, mais ou menos 60, 90 dias, ir para academia. Porque daí você já fortaleceu, tá? E o segundo pilar que eu quero trazer para vocês é a suplementação.
Na verdade, eu vou até colocar o terceiro pilar como o hipopressivo, porque ele foi extremamente importante para mim no processo e eu entendi a importância do hipopressivo nesse processo, tá? Ó, teve alguém que pediu para participar aqui. A Eda quer participar? Inclusive, eu quero ver se a Kênia está aqui ao vivo, porque a Kênia é a pessoa com quem eu das minhas participantes aqui hoje, né? Minha participação especial para falar do hipopressivo, mas acho que ela não tá, ela tava, e ela ia num exame. O hipopressivo, para mim, gente, ele é o quarto pilar, mas eu vou puxar ele pro terceiro, porque quando eu sempre fiz isso, já tem uns 3 anos que eu faço o hipopressivo, que é a técnica de respiração. Eu vou puxar uma fotinho aqui para vocês verem, tá? Então, essa técnica de respiração, ela sempre me ajudou, né, a melhorar o meu corpo, a afinar a minha cintura, né, a diminuir a minha diástase lá na minha primeira gestação, que é natural, a gente fica com o espaçamento do abdômen por conta, né, de estar gerando o bebê, então tem esse afastamento do abdômen, isso é a diástase. Então, com isso, lá atrás, há 3 anos atrás, eu aprendi essa técnica e fui aplicando ela. Só que para mim foi extremamente importante eu trazer ela no meu segundo dia de pós-parto. Porque no segundo dia de pós-parto, que eu comecei somente a respirar, a fazer exatamente isso, ó. Quando eu comecei no meu segundo dia a só fazer isso, a respirar, o meu corpo de forma foi. Ops, estão me vendo? O meu corpo, de forma natural, foi respondendo favorável a esse estímulo. Quem aqui conhece o hipopressivo? Escreve aqui para mim. Quem já viu o hipopressivo? Quem já conhece? Que já sabe? Para mim foi muito importante no meu segundo dia começar essa técnica. Só que eu não fazia ainda o vácuo, que é esse movimento que vocês estão vendo, que suga, né, para dentro ali a respiração. Você tranca, você solta todo o ar, tranca a respiração e aí você suga, né? Puxa esse movimento. Eu não fazia, eu só fazia a respiração. Então, esvaziava tudo, depois puxava grandão pelo nariz, enchia o peito de ar e soltava tudo pela boca até esvaziar. Isso foi fazendo o meu corpo e os meus órgãos a voltarem ao natural. E uma coisa que acontece com a mulher no pós-parto é a, é a constipação, né? Então, essa constipação, ela ainda fica acentuada no pós-parto. Durante a gestação, algumas mulheres ficam constipadas, porque acaba espremendo ali os órgãos, né? Acaba espremendo o intestino. Então, eu senti isso durante a gestação e na reta final também, né? Então, eu já não estava conseguindo evacuar o tanto, né? Que geralmente eu evacuo. Não sei se é legal falar isso, mas enfim, gente. Como meu intestino funciona bem, né? Não estava funcionando tão bem durante a gestação. E aí no pós-parto dá uma travada. Especialmente porque o líquido que está no intestino, né? Um pouco de água que está no intestino, precisa ser sugado para fazer produção de leite. Tá? Então, existe uma outra necessidade nutricional que é muita hidratação para fazer esse fluxo intestinal funcionar e não comprometer a produção de leite. E a produção de leite não comprometeu o intestino. Então, a mãe tende a ter um pouco de constipação no período do pós-parto. E aí, quando eu vim fazendo a técnica do hipopressivo, eu fui aumentando o peristaltismo do bolo fecal, ou seja, fazer com que ele ia descendo para eu poder evacuar melhor, tá bom? Então, o hipopressivo, que é essa técnica, ela pode ser apenas a respiração inicial, tá?
Então eu fiz a partir do segundo dia, mas geralmente a mulher no pós-parto vai começar com 15, com 20 dias só respirar. Gente, de forma segura, você pode começar no segundo dia, se você não teve nenhum comprometimento e se você não foi do parto cesáreo, tá? O cesáreo tem que esperar por conta da cicatrização. Como o movimento ele mexe com o abdômen, né? Puxa e solta, pode ser que vai mexer ali nos pontos embaixo. Então, eu não aconselho a mulher que teve cesárea fazer essa técnica no início. Esperar 15, 20 dias quando a cicatrização tá bem, se você tá tendo uma cicatrização boa, tá? Mas a mulher que teve o parto normal, eu aconselho a fazer o hipopressivo somente a respiração no início, tá? No segundo dia você já pode fazer. Eu fiz no segundo dia. Então, se você teve um pós-parto muito tranquilo, de forma natural, você pode fazer. E aí, com 20 dias, então depois do 20º dia, eu evoluí no meu hipopressivo, que eu comecei a colocar o vácuo, tá? Então, eu comecei a trancar a respiração e puxar. E aí, eu tive o apoio da Kênia, né? Que é a pessoa que me ensinou a fazer o hipopressivo. Então, eu treino em casa o hipopressivo. E aí, gente, isso foi trazendo para o meu corpo muitos benefícios, porque além de recuperar os órgãos ali, recolocar no local, no lugar, né? Eu melhorei a minha diástase em poucos dias. Eu tive pouca diástase, né? Então o meu corpo foi voltando de forma natural também, por todas as coisas que eu estava fazendo. Então, em poucos dias, quando eu fui fazer a avaliação com a médica, acredito que foi 30 dias, ela já fez e falou: nossa, você já está com a diástase bem baixinha, de 1 centímetro, eu acho, se eu não estiver enganada, tá? Além disso, a gente tem uma incontinência urinária, tá? Acontece, porque tá tudo solto ali dentro, né? Então, às vezes você espirra, sai um pouquinho de xixi, né? E aí isso ajuda muito a incontinência urinária, a recuperar a questão da bexiga e tudo mais, tá? Além de diminuir a circunferência, além de melhorar a resistência cardiorrespiratória, porque você faz as apneias, segura o ar, tá? Então tem todo outros benefícios, como o fortalecimento da região do abdômen. Então, esse fortalecimento que eu tô trazendo para vocês é justamente esse combo, tá? E o hipopressivo fortalece músculos profundos, músculos que às vezes só um abdominal não resolve, tá? Então, o hipopressivo ele vai trabalhar de forma muito interna e específica. Então, é uma técnica que eu adoro, é uma técnica que eu recomendo para muitas ocasiões, tá? Para todas as mulheres que querem, não só no pós-parto, até gestante pode fazer, só não pode fazer. Então, 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 a mulher que está no pós, está gestante, ela não pode fazer o vácuo, mas tem como fazer o hipopressivo, a técnica de respiração. A mulher no pós-parto tem que fazer para recuperar o corpo, né? É a hora que você diminui a diástase, é a hora que você vai entregando para o seu corpo recursos para ele ir voltando, né, da forma como ele era antes, ou até melhor, tá? E a mulher também, a mulher mais madura, a mulher que quer diminuir às vezes uma pochetinha, que quer acinturar mais, então você consegue, tá, gente? Ó, a Kênia era para estar aqui para trazer para vocês um pouquinho dessa técnica, mas eu acredito que a Kênia não conseguiu mesmo. Eu vou trazer aqui para vocês, ó, para vocês entenderem um pouquinho como acontece, tá bom? Então, só para vocês verem a minha mão aqui, ó, eu vou expandir a minha respiração, vou subir aqui o meu tórax e vocês vão ver como que vai abrir, ó. Presta atenção. Eu vou puxar primeiro pelo nariz, tá? E vou trancar. Olha só.
Basicamente, gente, tentando mostrar para vocês um pouco. Eu não sou especialista em hipopressivo, tá? Mas eu sei fazer a técnica. Você puxa pelo nariz esse ar, enchendo o pulmão de ar. Depois você tranca essa respiração um pouquinho, alguns segundinhos, pouco, 1, 2 segundos. E você exala, soltando pela boca, como se você fosse embaçar um copo. Então, essa respiração, ela não é assim, ó. Ela é grande. Tá? Porque quando você faz esse movimento de exalar soltando grande, você vai contraindo o músculo do abdômen. Então você vê que o ar vai diminuindo e esse abdômen ele vai contraindo, tá? Então é basicamente assim essa técnica. Claro que a Kenny iria explicar muito melhor do que eu, né? Como faz. Eu só sei fazer, eu não sei explicar muito bem. Mas eu vou trazer ela para vocês para uma aula aqui ao vivo, talvez na semana que vem, para vocês aprenderem um pouco sobre essa técnica e começarem a aplicar, gente, porque ela é poderosa. Ela é poderosa. Foi assim que eu recuperei o meu corpo. Então, ela é o meu quarto pilar, só que eu tô puxando pro terceiro. E o quarto, ou aliás, o terceiro pilar, para mim, essencial, gente, fundamental para a saúde da mulher, para a mulher no pós-parto, para a gestação, para o processo de emagrecimento, é a suplementação. Então, quem me conhece, quem sabe do meu acompanhamento, que faz aqui comigo, sabe que eu vou suplementar, eu vou prescrever vitaminas, minerais, né, colágeno para essa mulher que está no pós-parto. Tá? Então anota aí, mulher que está no pós-parto, ela precisa de colágeno, gente. Por quê? Porque ela tem uma flacidez nessa pele, que ela teve do período de ganhar o neném, de esticar essa pele. Então ela teve uma flacidez, às vezes ela teve uma celulite que saiu, né, por conta de ter esticado a pele, às vezes com baixa hidratação, através da água, né, de um produtinho de hidratante. Então, ela teve um pouquinho de flacidez e também de estria. Então, ela precisa entregar colágeno para o corpo dela. Claro que o colágeno ele não vai funcionar sozinho se você não tiver com uma alimentação compatível. E a gente até chama isso de cofatores. Os cofatores é que potencializam esse colágeno, tá? Então, através da nutrição, você vai ter sim fontes de colágeno, mas a gente precisa entregar muito mais abundante para esse corpo, para ele poder recuperar desse processo, tá? Então, eu indico a suplementação de colágeno. Vou trazer para vocês algumas marcas agora, vou mostrar que eu indico, tá? Eu indico também a suplementação de vitaminas e minerais. Então, essa mulher, ela precisa de colina, ela precisa de biotina, porque tem uma queda muito grande de cabelo no pós-parto por conta da alimentação. Se a mulher não tem uma alimentação legal, cai muito, mas também por conta da questão hormonal, tá? Então, existe uma queda de progesterona e de estrogênio, que são os hormônios sexuais da mulher, que acontecem de forma fisiológica nesse processo. Então, a partir do terceiro mês, né, que a mãe tá amamentando, ela começa a entrar num processo de queda de cabelo muito brusco. E se ela não tem o suporte nutricional, ela vai ficar com muitas entradas grandes, assim, ó. Então, olha só, acontece, é natural. Olha aqui, meu cabelo tá ralo aqui, né? Só que tem mulheres que ficam sem cabelo de um lado, né? Ficam com umas entradas, né? Fica a mostra do couro cabeludo, porque além da parte nutricional, ela não entrega vitaminas para o corpo, nem na parte nutricional e nem no suplemento. Tá? Então, a mãe não tem que suplementar durante a gestação, porque existe uma demanda muito grande desse corpo por conta da gestação. No pós-parto também exige, porque essa mãe está amamentando, está entregando nutriente para o bebê. Essa mãe, ela precisa para o próprio organismo dela, porque precisa fazer uma recuperação desse corpo, tá? Então, a suplementação de biotina, de complexo B, vitamina B1, B2, B5, B6, B12, tá? Ela precisa do ferro. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de suplementação que eu faço para as minhas pacientes, tá? Então, pode ver. O Colis ali é uma marca patenteada de peptídeo de colágeno marinho hidrolisado. Então, é um colágeno muito rico que vai ajudar nessa recuperação dessa pele. Mas eu indico para vocês também, ó, vou trazer aqui e vou mostrar outra marca, que é o Collagen Tech da Vitafor, tá? Que ele é muito rico em peptídeo de colágeno, ácido ortossílico
ácido ortossilícico e vitaminas e minerais, né? Então aqui tem os cofatores, por exemplo, vitamina C, tem vitamina D, tem ácido fólico, cobre, manganês, são cofatores para ativar o colágeno, tá bom? Eu vou já deixar aqui rapidão, tira print, mulher. Qual é o outro colágeno que eu indico? Que é o Biocolin da Central Nutrition, tá? Então, ó, o colágeno da Vitafore eu indico, o Biocolagem, né? Ou então também, olha só, tem aqui que é o colágeno Verisol. Anota aí, colágeno Verisol. Então, você pode mandar formular na farmácia de manipulação colágeno Verisol, que aí também é ótimo, tá bom? Então, a gente tem algumas indicações e uma delas é o que eu faço, é o colágeno, tá? E aí, as vitaminas, gente, olha só. Tá bem ruinzinha a imagem, tá? Mas eu faço a prescrição de todas essas vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, B9, que é o metilfolato, que é o próprio ácido fólico, tá? B12, vitamina C, a biotina, o ferro, o picolinato de cromo, para essa mãe não sentir muita vontade de ficar comendo doce, carboidrato refinado, tá? O cálcio, o zinco, o cobre, selênio, iodo, magnésio. Ainda assim, eu faço associação com a vitamina D. Às vezes, eu faço associação com ômega 3, tá? Isso por quê? Porque eu quero turbinar. Eu quero turbinar esse pós-parto dessa mãe. Eu quero que ela fique fortalecida, com disposição. Porque como já tem uma restrição de sono que acontece, às vezes por conta do bebê acordar de madrugada, essa mãe precisa ficar bem, né, durante o dia, né? Já tem uma restrição, uma privação de sono. Então, pelo menos ali com a alimentação e com as vitaminas e às vezes com a atividade física, que é uma coisa que ela vai ter que trabalhar essa resiliência para fazer, que seja um pouquinho, ela vai se sentir um pouco melhor, mais fortalecida, tá? Vai sentir menos os efeitos do pós-parto, né? E aí, isso naturalmente vai trazer todos os outros benefícios para ela, além dela estar se sentindo fortalecida, com mais disposição, diminuir efeitos como a queda de cabelo, né? A fadiga, o cansaço, né? Se sentir mais disposta durante o dia, ela automaticamente, assim, mais disposta, consegue fazer um pouquinho de exercício físico, 10, 15 minutos, que inclusive é o que eu indico inicialmente. Ela consegue fazer, assim libera mais hormônios, né, do bem-estar no corpo dela, como a serotonina, a dopamina, né? E aí ela fica muito melhor para poder cuidar das coisas que ela precisa cuidar do bebê e às vezes da casa, né? Durante o dia. Então é uma sequência e uma série de fatores benéficos que essa mãe vai ter, né? Na suplementação, na alimentação, no exercício físico. E assim, gente, por experiência minha, que pode não ser regra para todas as mães, e quando eu falo, às vezes as pessoas ficam, meu Deus, não acredito. O Valentim, ele, a partir de 30 dias, ele começou a dormir a noite inteira, tá? E eu falo muito que isso que isso reflete por conta da minha alimentação, porque esse leite ele está turbinado, esse leite ele está fortalecido, deixando ele saciado para ficar a noite inteira dormindo, tá? Então, o Valentim, desde 30 dias de nascido, ele dorme a noite inteira. Então, também um dos fatores que faz com que eu fico bem, que eu recuperei meu corpo, né? Que eu consegui me exercitar. Às vezes isso não acontece com outras mães, na grande maioria, né? Tem a privação de sono. Mas no meu caso, no primeiro eu não tive esse benefício, tá? Ele acordava até 2 vezes à noite, então eu me sentia muito cansada. E agora ele dorme, o Valentim dorme a noite inteira, desde 30 dias. Então eu recupero o meu corpo, consigo recuperar, né? Através de um sono muito bom, de qualidade. E assim também ele se sente muito saciado durante a madrugada, dorme a noite toda, né? Então ganha peso, né? Cresce também. Enfim, então esses 4 pilares, eles são extremamente essenciais. E se eu posso trazer por experiência própria algo que vai trazer benefício para a mulher no pós-parto, são esses 4 pilares.
a alimentação saudável, equilibrada, exclusiva de alimentos, né, excluídas de alimentos industrializados, açúcar em excesso e farinhas refinadas. O exercício físico a partir do 20º dia para mulheres de parto natural e a partir de 40 dias para mulheres de parto cesáreo, dentro de casa com o peso do corpo e vai evoluindo gradativamente. E se essa mulher conseguir colocar o elástico depois de uns dias de fazendo exercício, melhor ainda. O terceiro pilar que eu vou trazer é a técnica do hipopressivo, a respiração, tá? A partir do 2º dia para mulheres que estão de parto natural e a partir do 20º ou 30º dia para mulheres que são cesáreo. E evoluindo também, né, na técnica com o vácuo. E o quarto pilar na suplementação, com um blend de vitaminas, minerais, né, colágeno para recuperar essa pele, tá? Fontes de biotina, fontes de zinco, fontes de complexo B, tá bom? Vitamina D, tomar solzinho também, mãe, no pós-parto, você e o bebê, solzinho da manhã, 7, 7:30 da manhã, alguns minutinhos, tá? Coloca o corpo sem nada, o peito, até para cicatrização, tá bom? Então, tudo isso faz essa mãe passar por esse processo de forma mais leve e saudável. E assim, consequentemente, como um grande benefício, recuperar o seu corpo do processo do pós-parto. Tá bom, mulheres? Eu quero deixar aqui alguns segundinhos ou minutinhos para você que quer perguntar, que está assistindo a live. Caso você queira tirar alguma dúvida, pode mandar sua pergunta. Eu nem abri para vocês, gente, só fui falando, né? Nem abri para vocês tirarem dúvidas, nem respirei. Eu senti que eu não respirei na live hoje. Só falei. Mas tem alguma dúvida? Alguém aqui está vivenciando um pós-parto também? Assim como eu? Pode mandar a sua dúvida, mulher. Deixa eu ver aqui. Bom, gente. Eu vou encerrar hoje também, porque, né, no Vucu Vucu do Niver. Quero agradecer vocês pela presença, quem ficou aqui comigo até agora assistindo, as mães. Quero pedir para você que está assistindo depois, que vai assistir depois, encaminhar essa live para outra mulher que vai estar no período do pós-parto, que vai vivenciar isso. Indica aí para essa mãe essa live, tá? E você que tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no direct, pode perguntar também aqui nos comentários. Pode perguntar no direct, pode deixar nos comentários, que eu vou estar aqui para ajudar vocês, tá bom? E se você tiver a oportunidade, faça a sua consulta ouro do pós-parto, porque vale muito a pena. É só benefícios para você e para o seu bebê, tá? Muito obrigada, gente. Um beijo. Semana que vem nós estaremos de novo juntos, sexta-feira, 11h30 de Cuiabá, e nós vamos falar na consulta ouro sobre a nutrição para o esporte, para quem quer aumentar e melhorar as suas condições dentro da academia ou de outra atividade física, quer aumentar o ganho de massa magra, quer suplementar de forma segura e trazer mais resultados para o seu corpo, tá bom? Mais definição, mais ganho de massa magra ou melhorar o seu condicionamento para aquela atividade física específica. E na semana que vem vai ter uma participação especial, que é de outra profissional nutricionista que está aqui comigo no consultório, atendendo a parte de atividade e esporte, tá bom? Então, na semana que vem eu vejo vocês. Beijo e obrigada. Compartilhem essa live.